Esse negócio aqui vai terminar. Então, vamos lá. A nossa conversa sobre o Evangelho é sobre o capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E quando quando Kardec faz esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, ele vem falar sobre essa vinda do Cristo, do advento do cristianismo, quando Jesus encarna-se entre nós, e ele vai dizer que ele não veio destruir a lei, mas sim dar cumprimento. Mas qual lei? Né? Que lei é essa que ele fala que ele não veio destruir? Que lei que tinha naquela época, antes da vinda do Cristo? Moisés, a lei mosaica, né? Eram os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, Jesus não veio para dizer que aquilo estava errado, mas ele veio para vivenciar e para dizer para nós, daquelas 10 leis, o que de fato é relevante para o nosso espírito, de fato é relevante para o nosso crescimento. Se nós pegarmos o decálogo de Moisés, as 10 leis, nós vamos ver lá, eu até anotei aqui, porque de memória já não está dando muito, e nem de olho, né? Vocês perceberam, né? A memória está ruim, a vista está ruim. Dos 10 mandamentos, 7 começam com não. Não tomar o seu santo nome em vão, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Isso aqui quase não acontece hoje, né? Fake news, esses negócios aí. Não levantarás falso testemunho, não cobiçarás as coisas alheias, não desejarás a mulher do próximo, não pecarás contra a castidade. Então, vocês veem que de 10, 7 começa com não. Por quê? Aquela época de Moisés era ainda um estado evolutivo nosso, né? Porque não duvidem, nós estávamos lá naquela época, éramos espíritos mais atrasados. E para nós ainda precisava de algo impositivo. Então, tanto que essas são as leis de Moisés atribuídas à divindade, né? As tábuas da lei. Mas tem tantas outras leis de Moisés que ele deu como atribuição à divindade também, mas que eram legislações humanas. Tipo, se não lavar a mão antes de comer é pecado de morte. Porque não dava para Moisés explicar que tinha um bichinho que ninguém enxergava, que era um micróbio, né? O pessoal era muito legal naquela época, mais ou menos igual a gente está hoje, capaz de falar, ih, Moisés ficou doidão, né? Vamos botar Moisés na jaula que deu ruim para Moisés. Então ele não tinha, porque não tinha o avanço das ciências, não tinha como Moisés explicar melhor essas condições. Então tudo era atribuído ao divino. E a gente sabe que não era. Então, quando Jesus pega dos 10 mandamentos e fala, eu não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento, e diz, resumo todas as leis e todos os profetas, ou seja, todas as profecias, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Veja que o verbo amar está presente nessa junção da lei, nesse resumo da lei. E quando ele fala, eu vim dar cumprimento, é porque ele veio vivenciar. Então, Jesus não veio discursar. Por isso que o Evangelho é a vida de Jesus. Por isso que quando a gente pega o capítulo 1 do Evangelho de João, ele vai falar, e o verbo se fez carne. Porque é a ação, é Jesus encarnado, vivenciando o amor. Esse é o Evangelho. É a vida do Cristo nos dando o exemplo daquilo que ele resumiu como lei. Muito bem. Então, como é que é mesmo que eu amo a Deus se eu não entendo as suas leis? Como é que eu amo o meu semelhante
se eu escolho ainda quem eu vou amar. Porque eu não vou nem perguntar para vocês, porque eu já sei a resposta. Né? Que aqui nós ainda não estamos no entendimento que todo mundo, o mundo todo, tudinho é nosso irmão. E que a gente precisa amar igual. Porque tem lá um vizinho que eu não gosto muito, que, pelo amor de Deus, né, Rosana? Dá para eu amar o Hamilton, mas o meu vizinho, daí já é pedir demais, né? Dá para eu amar meus primos, meus tios, mas tem uma cunhada que se eu pudesse pegar pelo pescoço, né? Então a gente sempre tem um senão, né? Um chefe, uma sogra, uma cunhada, um vizinho, um colega do trabalho, sem falar dos coleguinhas da casa espírita, né? Esses são os melhores. A gente tem essa convivência harmoniosa, né? Mas fica mais que 3 dias internado com os coleguinhas para ver se dura, né? É assim, o nosso verniz social não dura mais que 3 dias, não. Então a gente percebe que esse amar todo mundo, como Jesus nos propõe, da mesma maneira, está muito longe da nossa compreensão. A gente não entendeu as leis, a gente se desconectou das leis divinas, por isso que a gente sofre, por isso que a gente tem dor. E a gente não entendeu o que é amar o próximo como eu me amo. Porque se eu perguntar para cada um daqui individualmente, você está feliz com você mesmo? Provavelmente mais que 90% vai dizer que não. Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu mereço mesmo sofrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Ou tá o contrário, tá totalmente desconexo e acha que é a última bolacha do pacote, né? Que já tá perfeito, que todas as pessoas estão aí só para atrapalhar a sua vida, que você é a melhor pessoa do mundo. Né? Então a gente tá ou cá ou lá, mas a gente não tá no meio, que é o equilíbrio. Como é que a gente faz isso? Para a gente entender as leis de Deus, entender essa nossa relação com o próximo, essa relação com a gente mesmo, compreender a gente mesmo. O bom e velho autoconhecimento. Né? E olhando para dentro e perguntando em cada situação que a gente sai da casinha, né? Que a gente dá aquela surtadinha, perguntar o porquê. Porque aquilo é o efeito. A causa está lá. É igual a criança que tem febre. Quando a criança tem febre, a febre é o efeito. Então a gente dá um remedinho para cortar a febre. Mas se a gente não buscar a causa, o que gerou a febre, eu não acabo com ela. Aquilo vai ser só um paliativo, um adiar a solução. Então eu tenho que fazer exames, eu tenho que investigar, eu tenho que chegar à causa. E aí eu vou combater a causa. E conosco não é diferente. O nosso comportamento, na nossa moral, no nosso desenvolvimento, no nosso progresso, que é uma lei, a lei do progresso é uma lei divina, nós precisamos olhar para dentro e identificar os nossos efeitos, que são esses rompantes, que são essas dores alucinantes, que são esses dilaceramentos dos nossos corações, os sofrimentos atrozes, que às vezes parece que a gente não vai dar conta, que a gente vai sucumbir, ou nesses momentos de raiva, de ódio, de desilusão, a gente precisa parar e falar, ok, isso é o efeito. Onde é que está a causa? Por que eu cheguei nessa atitude, nessa reação? E enquanto a gente estiver olhando só para o efeito e não nos remontarmos à causa, nós vamos continuar repetindo isso cada vez mais, e mais. E vamos ficar nesse ciclo vicioso de adoecimento, reencarnando, 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 trazendo as mesmas problemáticas. Então, para que a gente, fazendo o processo de autoconhecimento, descobrindo a causa, a gente precisa ir para um outro ponto, que é a reforma. Alguém aqui já fez reforma? Em casa? Levanta a mão. Quem já fez reforma em casa? É bacana? Sim ou não?
Só depois, né? Só depois é uma ótima resposta, Cleide. Só depois. Porque depois fica bom, às vezes. Fica bom. Mas o processo é bacana, o processo? Sim ou não, gente? Da poeira, né? Às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa. Assim, a gente tem 2 banheiros em casa e a gente quebra os 2 de uma vez só, né? Porque a gente acha que vai ficar pronto em tempo. Não fica, né? Os nossos amigos pedreiros dão uma data e não cumpre. A casa de material vai entregar, mas não entrega, né? Vocês já repararam que todas as vezes que eles vão entregar alguma coisa pra gente, quebra o caminhão? E parece que, né, a oficina mecânica deve ficar muito contente. Enfim, tem esses atropelos na reforma. Então, quando eu conheço a causa do problema, identifico que eu preciso fazer uma reforma, eu preciso fazer um planejamento. Eu preciso me planejar. Eu não posso quebrar os 2 banheiros ao mesmo tempo. Eu não posso quebrar o banheiro inteiro de uma vez se eu só tenho um banheiro. Eu tenho que ir por partes. Então, a doutrina espírita ela vai nos esclarecendo a necessidade de identificarmos a causa, identificarmos a necessidade de reformarmos, mas também de ter um planejamento. Porque ao invés de, se não tiver, ao invés de a gente melhorar, a gente piora. E o que nos traz essas ferramentas para que a gente faça essa reforma, esse planejamento? O conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. É o conhecimento de um lado, a ajuda da espiritualidade do outro, quando nós nos colocamos à disposição. Disponível para estudar e aprender, compreender, disponível para receber o que a espiritualidade tem para nos oferecer, que não é pouca coisa, mas depende da gente, né? Então, eu gosto sempre de lembrar de 2 personagens do Evangelho que são conhecidos de todo mundo, mas às vezes a gente esquece como é que foi a trajetória deles. Se nós pensarmos, por exemplo, em Maria de Magdala, que era uma cortesã na época, que era muito rica, que era muito famosa, que ela tinha tudo, ela tinha poder, ela tinha fama, ela tinha dinheiro, ela tinha beleza, ela tinha influência junto com os políticos da época, com os patrícios de Roma. Ela tinha tudo, só que ela tinha pequenos surtos, vamos dizer assim, episódios, que a mediunidade dela descontrolada, ela começava a escutar as vozes, ela sentia a presença de espíritos que a obsediavam, e aquilo foi ficando numa dor tão grande, tão grande, tão grande, para resumir a história, que ela aceita, então, ir conhecer Jesus, que ela tinha ouvido falar. Ela tinha ouvido falar sobre o mestre, sobre o rabi, sobre alguém que andava, que curava as pessoas, e então, uma pessoa que ela tinha ajudado, um dia vai até a casa dela e diz, olha, ele está aqui perto. Se a gente atravessar aqui o rio, você vai dar de cara com ele. Estou falando do meu jeito, tá, gente? Você vai dar de cara com ele, vai encontrar com ele e você vai poder conhecer o Messias. E é assim que ela conhece Jesus e troca o olhar com Jesus e tem a primeira conversa com Cristo, ela identifica a necessidade da reforma. E a partir daí, ela planeja segui-lo. E faz. Ah, mas ela deixou a casa para trás. Na verdade, não era uma casa, era uma mansão. Deixou. Deixou a riqueza, as joias? Deixou. Deixou tudo que ela tinha, porque o que ela tinha era só matéria. Na verdade, ela não tinha nada, ela só tinha perturbação. E na presença do Cristo, obviamente, como acontece naquela outra passagem, onde o pai leva a criança para Jesus e diz, teus discípulos não puderam curar,
né? Ora ele se atira no fogo, ora ele se atira na água, e Jesus fala para os espíritos obsessores saírem do menino. Na presença do Cristo, os obsessores de Maria também não conseguem permanecer ali. E ela começa a seguir Jesus como uma verdadeira discípula, fazendo a sua reforma. Foi fácil para Maria, gente? Vocês podem imaginar uma mulher naquele tempo, cortesã, ela ficou sem nada. Porque aqueles que a cortejavam, a desejavam pelas coisas do mundo, deixaram de ter interesse nela, obviamente. E os discípulos? Aqueles homens bonzinhos, caridosos, totalmente compreensivos, queriam Maria ali no meio deles? O que vocês acham? Foi fácil para ela? E ela desistiu? O que nos conta a história? Maria desistiu? Não. E morre, desencarna com lepra. Não é porque ela escolheu seguir Jesus que não teve dor. Não é porque ela escolheu seguir, se conectar com Deus e nunca mais se desconectar, é que não teve sofrimento. Mas teve força, robustez, esperança, fé no futuro de que depois as coisas iriam melhorar, como de fato melhorar. Gosto de lembrar de um outro personagem, Paulo de Tarso, que no início era Saulo, que acreditava exatamente no decálogo de Moisés e que perseguia todo mundo que começou a acreditar em Jesus, como se Moisés e o Cristo fossem rivais, numa falta de entendimento da proposta de Jesus, numa dureza, com o propósito de defender as leis mosaicas, como se elas fossem conflitantes. Persegue quem seguia Jesus, e na famosa passagem dele na estrada de Damasco, quando ele vai entrar na cidade de Damasco, justamente para assassinar mais um dos cristãos, né, que estava ali para difundir o cristianismo naquela cidade de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E ao encontrar-se com Jesus, algo muito parecido com o que aconteceu com Maria de Magdala acontece com Paulo. Ele olha para o Cristo e qual é a célebre frase que ele fala para Jesus? Quem se recorda? Senhor, que queres que eu faça? Porque a magnitude do Cristo, eu fico pensando, vamos abrir um parênteses aqui. Vamos abrir um parênteses. Quem já se imaginou na presença de Jesus? Se hoje, por exemplo assim, ó, vai por aquele corredor, entra naquela celinha, você tem 1 minuto com o Cristo está lá. Vocês já imaginaram? O que você falaria para ele? Você teria coragem de cruzar o seu olhar com ele? Senhor, o que queres que eu faça? Será que a gente está pronto para essa reformona toda? Porque no fundo a gente sabe o que ele espera da gente. Então, Saulo faz essa pergunta. E Jesus, na sua sabedoria, na sua amorosidade, aí que a gente vê a diferença de Jesus para nós, né? Porque Jesus já sabia, né? Tinha uma linha ali de probabilidades do que ia acontecer com Paulo nessa reforma. Que era uma reformona, né? Dessas que quebra os 2 banheiros ao mesmo tempo, né? Então, Jesus, se fosse nós, a gente ia falar, Paulo, é o seguinte, você vai ficar cego, você vai entrar lá, aquele que você ia matar vai ser seu protetor, orientador, depois vão querer te matar, vão te perseguir, você vai ser desprezado pelos seus, os cristãos também vão ficar meio com o pé atrás de você, porque até onde você matava eles, né? Isso era o que eu, Rosaninha, ia falar para ele, né? Vamos falar real, não vamos esconder, porque com esse discurso de falar real, de não esconder,
A gente quer mais é botar o dedo na ferida da pessoa, né? E o que Jesus falou para ele? Eu quero, Paulo. Entra na cidade. O que mais, Jesus? Entra, procura Ananias. Só. Era o plano de Jesus. Mas Paulo tinha que fazer o seu planejamento também. E fez. E assim como Maria, como nós acabamos de dizer, aconteceu a mesma coisa com Paulo. Quem era do Sinédrio, quem também achava que Moisés se conflitava com Jesus, ou era cá ou era lá, que perseguia os cristãos, vocês acham que ficaram amiguinho de Paulo? Todo mundo se converteu? Óbvio que não. Ele foi deserdado pelos pais. Ele ficou sem essa galera, que era a galera da vida dele. Paulo nasceu na cidade de Tarso, falava línguas, era rico, era jovem, era bonito. Ele, tudo isso, assim como Maria, ele teve que soltar para fazer a reforma dele. E assim como Maria, foi muito difícil ela ser aceita no novo grupo, imagine Paulo chegando para Pedro, Tiago, João, falar, então, galera, veja bem, agora nós vamos ser parça, né? O que vocês acham? E o pessoal falou, venha, Saulo, agora Paulo. Vocês acham que foi assim? Não foi, né? 3 anos no deserto. Sem casa, sem comida, tendo que trabalhar, sustentar, entender, ler os pergaminhos, entender o evangelho, depois querer pregar, não ser aceito, enfim. Toda uma reforma muito difícil. Então Jesus, ele não veio destruir nada. Ele veio dar o plano da reforma para a gente. A questão é, a gente quer? Quem quer entrar lá falar com Jesus? Tem 1 minutinho lá para falar com ele. Quem está na coragem? Acordei hoje corajoso. Vou chegar lá, vou dar de cara com Cristo, vou olhar no olho dele e vou perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Só que eu já tenho a resposta. Como diz o outro, já estamos podendo? Mas a doutrina espírita nos dá todas as ferramentas para a gente já estar podendo. Sim, nós já podemos. Não quer dizer que a gente está na perfeição, não. A gente está muito longe disso. Mas a gente já tem todas as ferramentas. Veja, comunicabilidade entre os mundos, né? Então a gente sabe que ninguém morreu, que a gente não vai se afastar daqueles que a gente ama, que a vida continua, que os nossos benfeitores fazem parte da nossa família espiritual, que nos amam, nos orientam, estão próximos de nós. Não é? Nós já sabemos, hoje mesmo escutei por causa dessas bobeirinhas que está acontecendo lá, né? Entre Israel e Irã, umas coisinhas leves que está acontecendo. Esses negocinhos que está acontecendo. Aí escutei uns recortes aí que o Instagram manda, né? Uns shorts que falam. Na minha época, shorts era shorts. Shorts agora é vídeo curto, né? Isso denota o quanto eu estou ficando velho. Uns shorts no Instagram que traziam um pinga-fogo do Chico Xavier. Aquela época, 1970, 71, 71, Diego, 71. Pinga-fogo na TV, que perguntam para ele. Naquela época, naquela década, podia... Só um minutinho, gente, desculpa. Cleide, você pode ver o que aquele moço precisa, por favor? Obrigada. Naquela época, já tinha uma iminência de uma guerra nuclear. E aí, perguntam para Chico, Chico, e se tiver uma guerra nuclear, o que vai acontecer com a gente? Chico fala, a doutrina espírita nos informa que há muitas moradas na casa do meu pai. E com certeza, se o planeta Terra não ficar mais habitável, os benfeitores nos levarão todos para uma nova casa. Então veja as ferramentas de paz e de incentivo que a doutrina espírita nos dá. Há muitos orbes no universo.
Onix branco. Tá no estacionamento? É, eles vão trancar o estacionamento do supermercado, não é de ninguém? Tá bom. Enfim, as ferramentas que a doutrina espírita nos dá, que nos dão a certeza de que tem essa tutela da dimensão espiritual para nós, que tem N moradas no universo para nós, que a gente não precisa ficar preocupado. A gente precisa ficar preocupado em não fazer parte do conflito. Ah, mas a gente está tão longe, né? Israel está tão longe, Irã está tão longe, Estados Unidos está tão longe. Mas o conflito começa aqui. O conflito começa na intolerância com o meu vizinho. Vamos voltar lá no começo da nossa conversa. Se eu quero a paz no mundo, a paz começa em mim. Então veja tudo que a doutrina espírita vai nos trazendo de entendimento sobre o que é a minha participação em tudo isso. Eu me lembro também quando começou a Covid, que a gente fala, mas tá lá na China, não vai chegar aqui, né? Uia, vírus danado, né? Rapidinho, né, que chegou? Né? E a gente aprendeu quase nadinha com ele, né? Quase nada, não foi? Então, Deus tem mecanismos. A gente mede Deus com a nossa régua, com o nosso tamanho. E a gente é muito pequenininho para entender quantas alternativas Deus tem. Quanto amor Deus tem por nós. E que só espera que nós darmos um pequenino passo. Pequenino passo. E nós decidimos fazer de fato a nossa reforma para que a gente possa cumprir a lei como Jesus nos propõe. Que não é outra senão amar. Mas para eu amar o meu semelhante, eu preciso gostar de mim. Amar a mim mesmo. E para eu amar a Deus, eu não posso estar desconectado das suas leis. Lei de adoração, lei de progresso, lei de sociedade, lei de igualdade, lei do trabalho, lei de destruição, lei de conservação, lei de amor, justiça e caridade, lei de progresso. Então veja, se é uma lei universal, uma lei divina, a lei de destruição, denota, fala para nós que nós também precisamos destruir o nosso homem velho que nos habita, os velhos hábitos, com essas ferramentas que a doutrina espírita nos dá. Para a gente nascer de novo, dar a outra face, como Jesus propõe. Ter esse amor universal. Não é outra coisa quando Jesus fala, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Jamais ele desprezaria os primos e a mãe que estava ali. Naquela época, irmão e primo era a mesma palavra que se usava. Jamais ele desprezaria, mas ele não perdia oportunidades de dizer, todo mundo é meu irmão. Eu amo igual, não tem privilégios, não tem diferenças. Então veja que o entendimento disso nos leva a fazer uma programação de reforma corajosa. Corajosa. Porque quando a gente põe o pé para fazer uma reforma, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter recursos. Porque às vezes a casa de material de construção entrega na hora, às vezes o pedreiro não falta, mas falta dinheiro. Aí a gente para a obra. Não é assim? Para nós é a mesma coisa. Não falta apoio da espiritualidade, não falta estudo que a casa espírita nos dê como ferramenta, não falta apoio dos amigos encarnados, mas aí falta algo em nós. A vontade de continuar, porque é doído, é incômodo. Fica aquela areinha, né? Na boca assim, indigesta. Aí você vai engolir a saliva, a areinha engole junto. É assim também a reforma moral. Ui, mas eu queria dar um tapa na cara, mas eu vou ter que engolir. Agora eu vou ter que falar que eu amo, e mais do que falar, eu vou ter que sentir. É aquela areinha que desce junto com a saliva. Ixi, agora eu vou ter que perdoar. Caramba, mas agora eu vou ter que ser indulgente, benevolente. Mas a receita não é minha, né? A receita é de Jesus.
E se é dele, não tem erro. Porque ele fez e deu certo. É o Cristo planetário, é o governador. É o amor que encarnou-se para nos dar o exemplo. Então, por que não nós? Por que não começar? Engraçado, a gente já vai terminar. Eu vou contar para vocês o quanto nós todos aqui estamos num lugar que é muito abençoado. Porque aqui não nos falta nada para a gente fazer essa reforma. Nada. Eu vou contar uma situação que aconteceu com algumas pessoas daqui ontem. Ontem, né? Foi segunda? Ontem. Nós tivemos que ir como grupo a um órgão público. Chegando lá, a pessoa que nos recebeu, muito atenciosa, ele iniciou a conversa falando assim, nós apresentamos a casa, a problemática burocrática e dissemos, né, para ele, o nosso propósito, ele falou assim, eu me chamo André Luiz, mas eu não sou espírita, denotando que conhecia algo de doutrina espírita. Então, que legal, não pode ser coincidência, brincamos com ele e tudo mais. No meio da conversa, que era algo sério, ele disse assim, sabe, eu não sou espírita, mas quando eu tive uma perda muito significativa na minha vida, foi quando eu perdi um amigo que era um irmão para mim, eu li umas obras de Allan Kardec e eu li também Violetas na Janela. E foi bom para mim. E no meio da conversa eu disse para ele, consola, né? Ele falou, consola. E só a doutrina espírita traz a consolação. Porque ela diz o porquê, ela diz o como, e ela diz o quando vai passar essa dor. E não menos surpreendente, junto com esse representante do poder público executivo, tinha uma representante do poder público legislativo. E quando nós saímos dessa sala e fomos para um ambiente onde André Luiz não estava mais conosco, essa representante do poder público legislativo disse assim, sabe, eu tenho muita vontade de frequentar uma casa espírita. Eu já fui, por curiosidade, já saí, tenho alguns livros que eu li, e foi quando eu perdi um bebê. Eu tinha um bebê, 6 meses de gestação, e eu perdi esse bebê. E foi lendo as obras da doutrina espírita que eu entendi e fiquei em paz. E eu repeti a mesma coisa para ela. Consola, né? Ela falou, consola. Pois é, só a doutrina espírita consola. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Por que não? Fica o convite, né? Para que possamos fazer a nossa reforma com todas essas ferramentas doces que a doutrina espírita nos proporciona. Que Deus abençoe a todos, que vocês recebam o passe como mais uma ferramenta de paz, de encorajamento, de robustez da fé, de esperança no futuro. E que essa casa continue sendo sempre a casa de vocês, porque é a casa de Jesus, e sendo dele, é de todos nós. Obrigada.